Oscar vai para... a gente não sabe ainda, mas é isso que a gente vai discutir, conversar no episódio de hoje do Na Palma da Mari. And the Oscar for Best Picture is presented to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... Porque olha só, gente, a gente sabe que 2020 não foi um ano fácil, né? Não foi um ano fácil pra ninguém, pro entretenimento menos ainda. A gente viu cinemas fechando, várias produções com problemas, as estreias que a gente tava esperando há tanto tempo, essas estreias atrasaram. Mas assim, 2020 acabou, a gente falou, agora vai. Só que acabou, só que não, né? Parece que 2020 continuou, a pandemia tá aqui e a gente tem que se adaptar, o mundo inteiro tem que se adaptar. Como ficam então as premiações? Se fosse um ano normal, o Oscar, por exemplo, já teria rolado. Mas não é um ano normal, né? A gente sabe disso. Então o Oscar ainda não rolou. Vai ser só no dia 25 de abril, ou seja, muito depois do que a gente está acostumado. O que a gente tem por enquanto é a famosa lista de indicados e é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Um esquenta muito antes, assim, né? Porque geralmente a gente fala do esquenta ali quase perto da data, mas tá tudo diferente esse ano, então a gente também tá se adaptando. Nossos convidados de hoje, 2, que já participaram aqui do Na Palma da Mari. Eu sempre brinco que quem volta ganha a estrelinha da volta. Aqui é a Fernanda Soares, do Hollywood Forever TV. Fê, obrigada, viu? É muito bom ter você aqui de novo. Ai, obrigada a você, Mari, por me convidar. Eu adoro participar do Na Palma da Mari, sempre com assuntos maravilhosos, e esse também do Oscar. Já tô nos meus palpites aqui. Ai, quero saber. Vai chegar o momento que eu vou perguntar aqui os palpites dos 2. Arthur Andrade também, criador do canal Bilheterama. Bem-vindo mais uma vez, Arthur. Eu sempre brinco que vocês podem colocar no currículo, já que participaram 2, quem sabe 3, 4 vezes do Na Palma da Mari. Diz que isso é bom. Olha só, fico feliz pelo convite novamente. Confesso que já estou colocando aqui no meu currículo, né, porque... Tudo bem que a fonte sou eu mesma, então assim, quem avalia que é bom sou eu, então não conta muito, mas tudo bem. Ah, conta sim. Obrigada mesmo, viu? É muito legal ter você aqui. Eu queria saber primeiro, pra começar aqui, não vamos entrar aqui num filme e tal, eu quero saber se vocês, de maneira geral, gostaram da lista de indicados. Eu gostei, né? Até porque eu fiquei muito pensativa. Eu falei, gente, quem será que eles vão indicar esse ano? Justamente porque os lançamentos dos filmes ficaram ali meio bagunçados, né? Normalmente eles eram marcados pelas estreias no cinema, por esse circuito e tal, e aí ficou tudo meio bagunçado. Então eu fiquei feliz, sim. Gostei da lista. Inclusive, eles começaram a aceitar a inscrição de filmes transmitidos só na internet, né? Que é uma mudança. Então, essa lista já veio com algumas alterações influenciadas pela pandemia, de certa maneira, né, Arthur? Sim. A pandemia ela afetou muito, né, a indústria do cinema de uma forma geral, e o Oscar eu acho que é o resultado disso, que a gente vê que em anos normais provavelmente teriam grandes produções, e esse ano, como tem muita coisa de streaming, isso permitiu ter produções menores, mais independentes. Eu acho que, por consequência, isso impacta, né, na diversidade que a gente tem dentro desse Oscar. Vocês acham que é uma mudança que a pandemia trouxe que pode virar uma tendência, essa questão do streaming na lista de indicados? Eu acho que sim, eu acho que é uma nova maneira de consumir cinema, né? Não há como voltar disso mais, e os grandes streamers estão investindo cada vez mais nas produções originais, né? Então eu acho que é um game justo ali, né? Essa competição também nas premiações. Concordo, eu acho que não tem volta. Antes era muito o cinema se colocando num lugar de superioridade em relação ao streaming, mas como as próprias distribuidoras grandes, cada uma começou a ter seu próprio serviço, não tem mais como falar que o que está dentro dos streamings é menor ou menos cinema por causa disso. Acho que agora chegou num ponto equiparável que tudo é filme, tudo é cinema e tudo merece ser indicado se vale a pena. E como a gente sempre fala da pandemia, né? Não é uma mudança que a pandemia causou, é uma mudança que a pandemia acelerou, né? Porque ela já existia, já tinha essa movimentação em relação ao streaming, a pandemia veio e acelerou não só isso, como várias coisas. Vamos falar um pouquinho sobre o formato do Oscar, porque, assim como todas as premiações que a gente vem acompanhando, vai ser bem diferente do que a gente está acostumado, né? Não tem... Parece ainda um formato já definido, mas eu tava dando uma lida e eu vi que o presidente da academia já sinalizou que devem aparecer só os indicados, apresentadores e acompanhantes. Também não deve rolar todos aqueles eventos que acontecem antes, depois do Oscar. E aí é delicado falar disso, porque é um evento que é importante para a indústria, acontecendo no meio de uma crise de saúde pública. Então,
como equilibrar, ao mesmo tempo que o evento tem que acontecer porque é importante para o setor, também precisa passar uma mensagem de conscientização em relação ao que está acontecendo, né? Então, como equilibrar isso? O que vocês acham? O que vocês esperam do formato nesse sentido? Nossa, eu fiquei acompanhando as premiações de música, né, do ano passado e também desse ano, e eu achei que elas foram, se é que isso é possível, elas foram muito semelhantes, porém muito diferentes entre si. Tanto no formato de shows e apresentações, né, teve premiação que fez o show todo remoto, todo gravado antes, teve premiação que fez alguns ao vivos e alguns gravados. Eu acho que vai ser total reduzido, né? A gente acabou de vir do Grammy aí, que eu já achei que teve uma redução bem grande, né? Foi uma plateia ali, os indicados, numas mesas, até meio parecido com o Golden Globes, né? Eu acho que vai ser por aí, viu? Não sei onde vai ser realizado o Oscar, mas eu acho que vai ser por aí. Algumas mesas e bem distanciadas as pessoas umas das outras. Eles disseram que vai ser, claro, no Dolby Theatre, mas em vários lugares ao mesmo tempo. Uma transmissão que vai acontecer de vários lugares diferentes. Ô Fê, antes de jogar pro Arthur pra perguntar disso, você acha que esse formato remoto que você tem visto nas outras premiações tem funcionado? Até em termos de audiência, você acha que o público tem, enfim, comprado essa ideia? Claro que é uma ideia que é recomendada, precisa ser assim, óbvio, mas você acha que tem funcionado? Olha, eu acho que é o máximo que dá para fazer, sabe? Eu não sei se isso, para os anunciantes das premiações, eu acho que isso deve ter causado um impacto significativo no número de anunciantes desses eventos, né? Assim, eu acho que, por exemplo, o Grammy e o Super Bowl, que acabavam dando uma brigada ali por anunciantes, acho que o Super Bowl levou a maioria dos anúncios, né? Enfim, eu acho que a receita de tudo isso deve ter sido bem impactada. Porém, eu acho que pro entretenimento, pro público, funciona. É, porque preenche um vazio, assim, né? E quando você fala disso de anunciante, quando a gente fala da indústria, você pensa assim, a pandemia vai acabar, a gente vai recuperar. Talvez demore muito pra recuperar o que tá acontecendo, né? Na indústria do entretenimento. Não seja assim, acabou a pandemia, pode abraçar, uhul! Voltou tudo como era antes. Não. O que você acha, Arthur, desse formato diferente? Ainda não tem muita coisa definida em relação a como vai ser de fato o Oscar, mas o que você espera? O que você acha que o Oscar tem que fazer no meio dessa crise de saúde pública? Porque tem muitos discursos, muitas vezes também, engajados no que está acontecendo. Você acha que vai rolar isso também? Acho que sim, acho que não acontecer nada disso acaba sendo um desserviço, né? Porque o Oscar tá acontecendo no meio de uma pandemia e ele meio que fechar os olhos para isso acaba não sendo positivo. Agora, quanto ao formato, isso já é uma reclamação do Oscar de anos atrás, eu sinto que o Oscar precisava ser mais enxuto. Eu sei que ele acaba não sendo por conta dos anúncios que ele tem, mas eu sinto que o formato diferente às vezes poderia permitir que ele fosse mais dinâmico, que as premiações ocorressem de uma forma mais tranquila, porque é muito cansativo dar 2 da manhã, a gente tá acordado ainda esperando 3, 4 anúncios e eles começam a correr em vez deles fazer de uma forma mais dinâmica mesmo, sabe? É, a gente tem que trabalhar no dia seguinte, né, gente? Pelo amor de Deus. Fica todo mundo no dia seguinte, nossa, com aquela olheira, assim, mas sabe tudo de Oscar. Eu já abandonei no meio várias vezes, vou confessar pra vocês aqui, porque meu sono, ele me consome em algum momento. Mas eu sempre fico pensando nessas premiações, e eu acho que se as premiações souberem usar o que tá acontecendo agora em termos de formato e mesclar com o que já existia e pensar num formato completamente diferente quando a pandemia passar, acho que vai ser um ponto positivo nesse sentido também. A Fê falou que o calendário foi muito bagunçado em 2020, né? Calendário de filme, de estreia de filme, uma coisa que é adiada, outra que é cancelada, enfim. Isso mudou alguma coisa também na seleção dos filmes que puderam ser indicados? O que te surpreendeu nesse sentido, Fê? Eu acho que bem essa questão que o Arthur comentou, o lugar para produções um pouco menos bombadas em termos de orçamento, sabe? Não diria nem independentes, mas umas produções menores. Então eu acho que isso acaba diversificando bastante o tipo de narrativa que entra ali no páreo, né, na competição, e deixa a coisa toda um pouco mais diversificada de forma geral mesmo, eu acho, viu? Eu fico me perguntando, Arthur, por que ainda existe essa discussão do que é, enfim, alta e baixa cultura nesse sentido, sabe? Porque existem filmes que as pessoas veem como superiores e, enfim, claro que tem a questão de orçamento, mas eu penso até no sentido mais abstrato da coisa. Por que ainda existe isso, né? Eu acho que é muito também da cultura de como Hollywood e o próprio Oscar
via cinema, né? Que era sempre essas grandes produções, ou então sempre os mesmos nomes envolvidos. Tem que ter um Scorsese, tem que ter um Tarantino, tem que ter um Spielberg. Eu acho que as pessoas se condicionaram que isso era o grande cinema que ia estar nas premiações. E com o passar dos últimos anos, principalmente, começou a ter uma desconstrução disso, principalmente de que novas vozes e vozes tão interessantes quanto essas que já estão há vários anos, estavam fazendo filmes incríveis que o Oscar simplesmente ignorava. E eu acho que ano passado, principalmente por conta de Parasita, e esse ano com essa diversidade, tanto de filme quanto de elenco, atores e atrizes indicados e diretores, ajudam a escancarar ainda mais que a visão anterior estava ficando já extremamente ultrapassada. Date of birth? Friday, 31st of December, 1937. You're living with your daughter at the moment? Yes, until she goes to live in Paris. No, Dad, why do you keep going on about Paris? You told me. No, I didn't. I'm sorry, Anne, you told me the other day. Have you forgotten? She's forgotten. Paris. They don't even speak English there. Falando em ampliar a visão, em setembro do ano passado a gente viu aquele anúncio dizendo que o Oscar ia começar a exigir mais diversidade, só que isso só vai ser obrigatório a partir de 2024. Eu quero saber, vocês já falaram sobre esses filmes teoricamente menores e com muitas aspas? Vocês já viram algum avanço nesse sentido de diversidade e inclusão? A gente viu muitas diretoras mulheres indicadas e eu queria saber o que vocês sentiram já nessa lista de agora. Agora que você mencionou, né, das duas mulheres indicadas na categoria de direção desde a primeira vez desde a história do Oscar, né, que duas mulheres foram indicadas ao mesmo tempo nessa categoria, é muito louco, porque ao todo, durante toda a história da premiação, 5 mulheres apenas, né, foram indicadas ao Oscar de melhor direção. Então, assim, quando a gente olha esses números, é uma coisa muito chocante. Então, eu ainda acho que tem muito chão, sabe? Tanto na questão de gênero, quanto na questão de cor. Eu acho que tem chão aí pela frente. Mas, claro, é uma coisa interessante, é uma informação de se comemorar, mas eu acho que tem chão aí, né? Duas ao mesmo tempo pela primeira vez na história da premiação é triste, assim, é pesado, né? Se você parar pra pensar, a gente tá comemorando algo que não é muito, mas é que pelo histórico é bastante, né? Se você comparar com o que a gente teve ao longo da história, são duas mulheres indicadas pela primeira vez na história. Você sentiu algum avanço nesse sentido, Arthur? É engraçado que isso é algo que todo mundo fala. O Oscar, ele não vai nem a passos de bebê, ele vai meio que no formato de lesma, ele vai se arrastando, porque é muito incrível ter duas mulheres indicadas ao mesmo tempo, mas parece que a gente tá enaltecendo o Oscar fazendo o mínimo. Mas eu acho que é importante ele começar a ter o mínimo para que nos próximos anos a gente possa chegar num ponto que 5 mulheres são indicadas e nenhum dos homens, que, sei lá, Scorsese fez um filme, mas, putz, a Regina King fez um muito melhor que o dele, então ela ser indicada e ele não, no caso. Nossa, eu espero que a gente faça um episódio do podcast para falar só sobre isso e que seja logo. Falando um pouquinho sobre as indicações, todos os anos a gente vê, né, algum filme que fica de fora. Vocês sentiram falta de alguma coisa nas indicações? Vocês acham que alguma coisa ficou faltando ali no que vocês viram? Nada me vem à cabeça, Mari, pra te falar a verdade. Eu comecei a dar uma pesquisada, eu vi que as pessoas falaram muito que Destacamento Blood, por exemplo, é um filme que acabou não tomando ali o espaço que muita gente de repente achou que poderia, né? Tem o Chadwick Boseman, é do Spike Lee e tal. Mas eu também não consegui pensar assim. Mas vocês acham? Você consegue pensar alguma coisa, Arthur? O Destacamento Blood, que você citou, tanto pelo filme, pela direção do Spike Lee, é que eu sinto que o Destacamento, ele é um filme muito difícil pra academia, talvez. E o filme anterior dele, que era o Infiltrado na Clã, era um filme mais paliatável para isso. Mas tirando o Destacamento, Uma Noite em Miami, da Regina King, também, que estava sendo mega elogiado, inclusive é um filme excelente, também não foi indicado, que é uma coisa que às vezes me incomoda no Oscar, porque eles abriram para 10 filmes, eles nunca indicam 10. Eles ficam 8, 9, né? Vamos botar 9. Eles nunca vão para 10. Então, qual a necessidade de você ter 10 se você nunca preenche essas 10 vagas? A estreia da Regina King na direção era uma das apostas mesmo, né? Muito bem lembrado. Falando sobre o Destacamento Blood, a gente lembra do outro filme do Chadwick Boseman, que é A Voz Suprema do Blues. Eu confesso que eu demorei para me atualizar na lista do Oscar. Não sei se vocês já viram todos, mas assim, eu ainda tenho um chãozinho pela frente aqui para conseguir me atualizar em tudo
tudo que tá rolando. Porque sai a lista, eu saio correndo, sabe? Pra assistir. E eu assisti a Voz Suprema do Blues nesse final de semana. E eu confesso que eu fiquei assim, sei lá, eu fiquei muito tocada pela atuação do Chadwick Boseman, sabendo, claro, do que estava acontecendo na vida pessoal dele, enfrentando câncer. E eu acho que também tem um pouco das pessoas frustradas com, talvez não tão destaque da Voz Suprema do Blues na lista de indicados. Teve indicação, claro, mas eu ouvi gente dizendo que poderia ter sido melhor nesse sentido. Vocês gostaram de A Voz Suprema do Blues? Nossa, eu adorei, eu concordo. Agora que você mencionou A Voz Suprema do Blues, eu acho que ele poderia estar na indicação de melhor filme. Eu achei incrível o retrato da Ma Rainey, a Viola Davis está perfeita, suprema, tanto quanto a Voz Suprema do Blues. E o Chadwick Boseman também. A performance dele é muito tocante, né? Assim, sabendo tudo que ele estava passando, mas independente da batalha pessoal dele, achei, assim, uma atuação muito, muito poderosa mesmo. Falando sobre os atores, os dois estão indicados, né? Ele, a melhor ator, e a Viola Davis, a melhor atriz. Mas muita gente sentiu falta de indicação a isso. Melhor filme, melhor direção, melhor roteiro. Você sentiu falta disso em relação à Voz Suprema do Blues também, Arthur? Não. Eu sou um pouco do contra nesse sentido. Eu não gostei muito do filme. Eu acho que as atuações são excelentes. Eu acho que as atuações se sobressaem ao filme, que é um problema que eu tenho parecido com o Set de Chicago, que tá em melhor filme. Eu sinto que as atuações são incríveis. O filme é meio engessado. Eu sinto um pouco isso com A Voz Suprema, que ele é baseado numa peça de teatro. Eu sinto que ele é muito teatro e pouco cinema, ele tem pouco dinamismo, pouco movimento, ele é muito, estamos fazendo essa parte da peça, esse monólogo da peça. Isso, pra mim, pessoalmente, não é tão engajante assim. É um formato muito diferente, eu até fiquei conversando, assisti com o Felipe, né, e eu fiquei conversando com ele que é um filme muito diferente do que a gente tá acostumado. Se você não tem a vibe de gostar ali, você não vai gostar mesmo, mas sabendo que tem essa coisa de teatro e tal, talvez isso te faça entender um pouquinho melhor, né? E tem aquela parte que, uma espécie de monólogo ali do Chadwick Boseman, quando ele conta uma coisa sobre a vida dele, que pra mim, assim, foi uma das cenas mais lindas que eu vi nos últimos anos. Falando um pouquinho sobre o Set de Chicago, a gente tem o Sacha Baron Cohen também indicado a melhor ator coadjuvante, né? E tem o Borá 2 também indicado a várias categorias. O que vocês acharam, então, do Set de Chicago, trazendo um pouquinho mais aqui de alguns exemplos pra galera que tá ouvindo o podcast, que é algumas indicações do que vê na lista do Oscar primeiro? Olha, eu ainda não vi o Set de Chicago, mas aí o Arthur já falou que ele é meio engessadão e tal. Você sabe que vendo o trailer eu tive um pouco essa sensação, né? Mas ele tá na minha lista, eu vou assistir no fim de semana. Eu ouvi coisas maravilhosas sobre a atuação do Sacha Baron Cohen, ele é incrível mesmo. E tô bem curiosa pra ver, mas acho que ele vai ser bem aquele filme, eu que não vi, estou dando super minha opinião, né? De premonição. Eu acho que ele vai ser bem aquele filme com carinha de Oscar, a redenção, o heroísmo, sabe? Esse tipo de coisa, mas vou assistir. Quais outras dicas de filmes que você viu da lista que você recomenda, Arthur? Judas e o Messias Negro é um filme que saiu recentemente, que eu adorei. É um filme que é baseado numa história real, que é até engraçado que tem o Lakeith Stanfield e o Daniel Kaluuya que estão indicados a melhor ator coadjuvante, que quando saiu as indicações saíram os dois, aí todo mundo ficou se olhando e, mas se eles são coadjuvantes, quem é o protagonista dessa história? Mas é um filme excelente, que é baseado numa história real, tal qual o Set de Chicago, né? Mas eu sinto que o Set de Chicago, ele acaba sendo um pouco engessado, porque o Aaron Sorkin, que escreveu a adaptação e dirigiu, ele é um cara muito do texto. Ele, quanto escrever texto e tal, é maravilhoso. E ele tá começando ainda na carreira de direção, e eu sinto que ele ainda não tem uma visão muito apurada quanto diretor. E o Judas e o Messias Negro consegue ir para essa visão mais apurada e tornar o filme muito mais legal. Eu acho que é uma excelente recomendação, para quem não viu ainda. Vamos aos palpites? Quero saber de cada um, quem vocês acham que leva melhor filme? Nossa, que difícil, né? Eu costumo dizer que meus palpites sempre perdem, né? Todas as vezes. É o Mick Jagger do Oscar, né? Você não pode torcer. Não. Eu sempre torci pelo Leonardo DiCaprio e todo mundo viu o que aconteceu, né? Só 2016 saiu o Oscar. Não, mas sério, eu gostei muito do Som do Silêncio. Eu achei muito legal o Bela Vingança tá indicado, porque eu achei ele um filme mais pop, que gerou mais buzz, né? A diretora,
A Emerald Fennell também tá indicada, né? Tá na lista de melhor direção. Então, torço para que o Bela Vingança se destaque de alguma forma aí na premiação, mas também adorei o Nomadland. Ai, esses três aí. Tô nesses três. Olha, se um dos três ganhar, a gente quebra o feitiço aqui da Fê, entendeu? Ela não vai ser mais o Mick Jagger do Oscar. E você, Arthur? Dadas as outras premiações que teve, eu acho que quem vem mais forte é o Nomadland mesmo, por todo o buzz que o filme teve. A própria Chloe Zhao, que também tá indicada em melhor direção, eu acho que ele vem muito forte, mas me dá um medinho, porque conhecendo a academia, eu sei que Mank, que foi mega esnobado em várias premiações, ele tá como mais indicado, tem 10 categorias, se eu não tô enganado, é um filme que fala sobre Hollywood, que fala sobre Cidadão Kane. Aí meu medo é, vamos nos premiar, não é mesmo? Já que a gente tá falando de cinema, vamos dar o prêmio pra gente mesmo. E eu tenho um pouco de medo disso, porque eu particularmente achei Mank um porre de ver. Melhor atriz, melhor ator, pra encerrar os nossos palpites. Quem vocês acham que leva? A atriz, acho que Viola Davis, ou Frances McDormand também, que é, nossa, quem é essa mulher, né? Ela é tipo possuída por alguma coisa quando ela tá atuando, eu acho sensacional. Melhor ator eu vou de Chadwick Boseman, acho que ele merece muito. E caso Chadwick não leve, vou de Riz Ahmed no Som do Silêncio, que ele é incrível também, eu amo esse ator, tudo que ele faz eu acho perfeito. Melhor ator eu concordo super com a Fê, eu acho que o Chadwick vai acabar levando, até por ser uma homenagem póstuma pro ator e tal, mas se ele não levar, eu gostaria que o Riz levasse, porque ele tá excelente no filme. E a atriz, a Viola, eu sinto que seria um pouco um lugar preguiçoso, porque eu não sinto ela fazendo algo tão diferente do que ela costuma fazer. Ela é surpreendente no que ela entrega, mas é a Viola. A gente sabe que a Viola consegue entregar isso. Eu acho que a Frances acaba levando, mas eu gosto muito da atuação da Vanessa Kirby em Pieces of a Woman, que eu acho que é uma coisa muito intimista, muito fechada dela, e é tão difícil quanto fazer uma coisa muito expansiva, que é o que a Viola acaba fazendo. Meg, it's Orson Welles. Of course it is. I think it's time we talk. What is it the writer says? Tell the story you know. Hello, everyone. Make yourself to home, Mr. Mankiewicz, or shall I call you Herman? Please, call me Mank. 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 This is Herman Mankiewicz. Agora, a gente vai fazer um intervalinho na nossa conversa, porque a gente tem uma dinâmica aqui no podcast, que é a seguinte: ou eu pergunto alguma coisa pra vocês, ou vocês perguntam alguma coisa pra mim. Mas assim, sejam legais, tá? Vocês estão aqui voltando no podcast, entendeu? Então, sejam bonzinhos comigo. Então vamos lá, vamos começar com a Fê. Vai, Fê. Tá, você é uma pessoa que é mais caseira ou mais rueira, né? Na época em que dá pra sair. Eu amei. Olha, eu sou uma pessoa mais caseira, gente. Se eu pudesse, eu assistiria premiação, filme, série todos os dias da minha vida e não sairia nunca mais de casa. Pediria comida e viveria no meu sofá pro resto da minha vida. Coloca ketchup na pizza? Jamais, gente. Quem coloca ketchup na pizza? No Rio de Janeiro, né? Eles costumam colocar ketchup na pizza, né? Eu tenho amigos cariocas que eles brigam comigo. Mas não. Você coleciona alguma coisa? Camiseta. Muitas. Eu parei de contar há muito tempo, assim, não sei. Eu inclusive, tenho vergonha, às vezes, de mostrar o tanto de camiseta que eu tenho, mas em minha defesa, algumas eu ganho de presente. Então, eu sou um pouco louca, mas só um pouquinho. Tudo! Adorei. Se você fosse pra uma ilha e se você pudesse levar só um livro, que livro você levaria? O livro que eu tô lendo A Terra Prometida, do Obama. Agora eu preciso terminar, então vamos assim, né? O livro que eu estou lendo... Aliás, inclusive leiam, viu, gente? Que é muito bom, pelo menos até a parte que eu estou. É um livro muito bom. Eu queria, então, fazer uma última pergunta pra vocês aqui. O Arthur falou em algum momento que o formato do Oscar já vinha sendo criticado, entre aspas, por ser um pouco ultrapassado. Eu queria saber o que vocês esperam pro futuro do Oscar. Como vocês imaginam que vai ser a premiação lá pra frente? Vocês acham que precisa dar uma repaginada mesmo pra acompanhar tudo que tá acontecendo? Acho que sim, já dá pra ver, né, que tá rolando essa inclinação do Oscar de ouvir mais e saber mais e tá mais em sintonia com o buzz, né, e com a opinião popular. Eu acho que o maior exemplo disso nessa edição é o Bela Vingança, inclusive, né, e eu acho que isso vai ficar cada vez mais forte, até pela cultura também do streaming e de todo o dinheiro que se movimenta. Então eu acho que o Oscar pode ficar menos sisudo e mais inclusivo em vários aspectos. Eu assino embaixo do que a Fê
disse. Eu sinto que o Oscar, ele ainda tem uma mentalidade, principalmente pensando quanto formato, muito de televisão. Eu sinto que, principalmente, quem tá acompanhando tá muito na internet. E o Oscar não consegue fazer você ficar com atenção nele o tempo todo. E eu acho que isso é uma mudança necessária para ele. Ele se adaptar mais para algo dinâmico, algo que eu falei muito, mas também isso de ser menos sisudo, se levar menos a sério, saber fazer mais graça. Porque eu sinto que quando tem um apresentador que é muito incrível, o Oscar se sobressai. Tanto é que eu nem lembro dos indicados nem nada, mas eu lembro da vez que a Ellen DeGeneres apresentou, que pra mim foi incrível de assistir, porque ela era uma excelente apresentadora. E aí tem anos que trazem uns apresentadores que eu fico, sem graça. Olha, um último pedido, porque senão a galera que ouve o podcast fala, pô, Mari, eu quero indicação e tal. O pessoal vem ouvir o podcast querendo saber o que vai ter de bom pra ver no final de semana. Então, uma dica aí de série, filme, livro, pra gente encerrar a nossa conversa, infelizmente, porque tá muito gostosa. Fê? Eu vou indicar uma série que eu comecei a ver no fim de semana, que chama Your Honor, que é com Bryan Cranston, o grande Walter White, e ele é um juiz, e o filho dele se envolve ali numa situação criminosa, e é bem legal, assim, ai meu Deus, o que vai acontecer? Sabe, dá um engajamento bom aí, você fica bem curiosa. Eu assisti um anime chamado Megalobox, tem na Netflix, que é num futuro meio distópico em que tem essas lutas de boxe em que as pessoas usam uns aparatos tecnológicos e a gente acompanha um personagem tentando ser o melhor lutador de todos os tempos. Sabe aquele filme do Hugh Jackman, que é meio de robô, de luta? Tem uma vibe meio parecida, eu acho que é bem legal. Obrigada, gente. Foi muito legal ter vocês aqui mais uma vez. Eu espero que a gente volte a conversar em breve sobre vários outros assuntos muito legais. E vamos ver o que vai acontecer do Oscar, né? Vamos acompanhar. Nos falaremos mais sobre isso. Vamos ver o que vai sair de premiado, o que vai sair de bom do Oscar, e aí a gente vê se vocês acertaram ou não depois. Cobrarei. Beijo, Mari. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigado. Vamos todas torcem pra sair ótimos vencedores. Obrigada a você também que ficou com a gente até o fim da conversa. Mais um episódio do Na Palma da Mari. Que venha o Oscar e que a pandemia passe logo pra gente ter o nosso calendário de filmes de volta, tudo normal. Um beijo grande. Semana que vem a gente tá de volta.